Nós estamos no mês da família, por isso, como todos os anos fazemos, teremos série nova de mensagens nos domingos que estiver pregando na igreja, tanto pela manhã quanto à noite. E vamos então tratar desse assunto chamado família. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas. Nós vamos tratar especificamente do capítulo 16 e 15, mas fique atento a todo o livro de Crônicas. Vamos orar. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, porque temos necessidade do Senhor, que a Tua bondade nos cerque de dia e de noite, por onde quer que andarmos. Meu Deus, a Tua bondade é revelada na Tua palavra, e para isso, ó Deus, necessitamos conhecê-la, para que saibamos, ó Deus, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor já fez e o que o Senhor fará por cada um de nós. Rogamos o Teu cuidado, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O grande sucesso de qualquer homem é o Senhor andar com ele. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, Israel que o diga, como diz o salmista. Se o Senhor não estiver na nossa vida, nós não conseguiremos nem sequer caminhar. O Senhor é que nos ajuda no nosso crescimento diário, no nosso desenvolvimento como servos do Senhor. E mesmo se a arca cair, como nós vemos nos relatos anteriores do capítulo 15, a gente levanta, o Senhor faz com que a gente possa sacudir a poeira, nos repreende por ter deixado a arca cair, e voltamos a carregar a arca do jeito que o Senhor requer. O Senhor não mais habita numa caixa. A arca era a presença do Senhor. Era uma caixa de madeira, revestida de ouro. E havia toda uma necessidade de purificação, toda uma necessidade de pessoas santificadas, com o propósito único de carregar aquela arca. Mas o Senhor já não habita mais numa arca, numa caixa de madeira. O Senhor agora habita na arca que é você. Você agora é a arca do Senhor. Você agora representa o Senhor aqui na terra. Você agora é o escolhido de Deus, para que em você e através de você, Deus manifeste os seus grandes feitos. Mas existe uma maneira certa de carregar a arca. Embora a arca tenha mudado, a arca não seja mais uma caixa de madeira com algumas coisas dentro. Agora a arca sendo você precisa entender como Deus quer que você o conduza. Como Deus deseja que você o glorifique, o exalte. A arca ficava no templo que Davi queria erguer, porque ele havia sido erguido uma bela casa para ele, uma linda casa para Davi morar com a sua família. E ele então, morando numa casa bonita, numa casa perfeita, ele diz: preciso também construir uma casa para o meu Senhor, para o meu Deus.
E ele começa então a juntar materiais dos mais diversos e os melhores materiais que poderiam se encontrar para preparar aquele templo, mas o Senhor não deu a ele o privilégio de construir o templo, deu sim aos seus descendentes, a Salomão. O capítulo 11 mostra Davi sendo ungido rei de Israel. Samuel havia anunciado, Deus não havia escolhido Davi por causa da sua aparência, por causa do seu título de primogênito, nem da sua profissão, mas Deus havia escolhido Davi porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha o capítulo 11 de 1 Crônicas, no versículo 9, vai dizer: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Nós crescemos porque o Senhor dos exércitos está conosco, porque se o Senhor dos exércitos não estiver conosco, ou ficaremos estagnados, ou iremos decrescer. O que revela crescimento e o segredo de todo sucesso é movido pelo Senhor. É o Senhor que nos abençoa. Agora, se formos desobedientes aos mandamentos, aos conselhos, aos bons conselhos do Senhor nosso Deus, com certeza vamos fracassar. O Senhor nunca nos deixa sozinhos. O capítulo 12 de Crônicas traz uma relação dos valentes de Davi. Aqueles 400 homens endividados, sobrecarregados, que tinham as suas mentes confusas, que se reuniram a Davi na caverna para estar com ele. Deus torna esses 400 homens valentes, homens de guerra, poderosos. E durante todo o tempo em que Davi fugiu de Saul, esses homens estiveram ao seu lado. E agora, quando Davi assume o trono, ele os constitui como valentes, guerreiros, soldados, capitães, comandantes do seu exército e da sua tropa. E aí nós temos uma lista longa no capítulo 12, quando chega no capítulo 13, faltava apenas uma coisa para que o reino de Davi pudesse de fato bombar na terra, e era a arca. Os filisteus haviam roubado a arca, e Davi então tem a ideia e iniciativa de trazer de volta a arca. E eles vão então para Quiriate buscar a arca, mas ao invés de ser carregada nas mãos por levitas, da maneira que o Senhor havia ordenado, ele resolve colocar numa carroça, num carro de boi, muito bonito, novo, uma tecnologia nova, uma maneira nova, ia sacudir menos, mas mesmo com louvor bonito, mesmo com uma carroça bonita, mesmo com tudo aquilo que ele preparou, os bois tropeçaram e Uzá colocou a mão onde ele não poderia colocar, e o Senhor na mesma hora o puniu com a morte. E aquilo que era um louvor, exaltação, se torna planto, choro. E aí levam a arca para a casa de Obed-edom. A arca vai permanecer ali por um bom tempo. Aquele culto lindo que eles estavam fazendo, mas com desobediência ao Senhor, trouxe morte, trouxe luto, trouxe dor. Porque o Senhor
não pode ser adorado da maneira que eu quero adorá-lo, do jeito que eu escolho adorá-lo, da maneira que eu acho que é melhor para Ele. O Senhor, Ele é adorado da maneira que Ele estabeleceu ser adorado. Não podemos quebrar os princípios de Deus. Não podemos quebrar a forma que Deus estabeleceu para adoração. Não podemos quebrar a forma que Deus estabeleceu para constituir uma família. Não podemos quebrar a ordem que Deus estabeleceu para vivermos como igreja. Não podemos quebrar a ordem que Deus estabeleceu de tudo aquilo que Ele criou, porque Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele não pode ser questionado, Ele não pode ser desdito. Eu não posso alterar a sua palavra, eu não posso alterar a sua maneira, eu não posso mudar os planos de Deus, porque esses planos, esses decretos, essas leis são eternas. E diz o texto então, que esse Davi que ia crescendo e se fortalecendo no Senhor, agora está desgostoso. Davi ficou desgostoso, porque o Senhor interrompeu o culto, porque o Senhor matou Uzá no meio do culto, no meio da adoração, no meio do louvor. E aí, como é sensato a todo ser humano, Davi temeu ao Senhor. A maior sensatez do homem é quando ele começa a temer ao Senhor. É quando ele vê morte diante de si, quando ele vê os problemas se levantando, e ele percebe a mão de Deus. E eu devo temê-lo. Naquele dia, ele disse: como trarei a mim a arca de Deus? Eu queria que você perguntasse nessa manhã ao Senhor, como trazer a arca de Deus para você. Como trazer a arca de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro dos seus filhos, para dentro do seu casamento, para dentro da igreja. Como parar de ter morte nos nossos cultos? Como parar de ter morte dentro da nossa casa? Porque temos visto mortes espirituais acontecendo. Vemos pessoas desgostosas, que não tem mais alegria, que não tem mais celebração, que não tem mais brilho, que não tem mais encanto. E nós precisamos temer ao Senhor, assim como Davi fez, e perguntar: como trarei a minha arca de Deus? Porque agora Davi está com medo. Davi não traz a arca para si, mas deixa na casa de alguém. Leva para Obed-edom, o geteu. Se morrer, que morra ele, não eu. Mas a arca não é para ficar lá.
Não basta a arca estar na casa de alguém que você conheça e diga: irmão, ora por mim, ora pela minha família, porque está acontecendo uma desgraça no meu casamento, está acontecendo uma desgraça na vida dos meus filhos, eu estou desgostoso, eu estou com vontade de separar, eu estou com vontade de me matar, eu estou com diversos pensamentos. E eu sei que você está na presença do Senhor, eu sei que você tem sido usado por Deus, eu sei que Deus tem abençoado a sua vida, e eu queria que você orasse para que Deus abençoasse a minha também. Porque se você olhar o texto, você vai ver que Deus vai abençoar plenamente a casa de Obed-edom. Enquanto a arca esteve ali, aquele homem estava sendo abençoado por Deus, tudo que ele tinha estava sendo abençoado por Deus, tudo aquilo que ele tocava prosperava, porque Davi temeu ao Senhor, teve medo. Mas o problema não está no Senhor. O problema está na maneira que adoramos ao Senhor. O problema está na conduta da nossa vida diante do Senhor, que é santo, santo, santo. E aí, Irão, rei de Tiro, envia recursos e envia serviço para construir a casa de Davi. Constrói uma linda casa. E aí ele reconhece que Deus o havia constituído rei de Israel, porque os reis ao redor agora estão colocando a sua coroa na presença de Davi. E a partir do capítulo 15, então, nós vamos ver as atitudes de Davi em relação à arca, a presença do Senhor, e agora sim, de maneira correta, ele vai começar a ser forjado pelas Escrituras Sagradas como um rei segundo o coração de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, e Deus então passa a abençoar, a fortalecer a vida, o ministério de Davi, ao ponto de que a palavra do Senhor vai dizer: sempre eu e você crescemos em santidade cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos está conosco. A forma de vermos que o Senhor dos exércitos está conosco, de que a arca da aliança está presente na nossa vida, é quando nós crescemos em santidade diante do Senhor. A sua vida tem crescido em santidade diante do Senhor? Com o passar do tempo, você tem sido mais fervoroso em suas orações, mais fervoroso na leitura da palavra, mais fervoroso na assistência ao trabalho à igreja, mais fervoroso no cuidado da sua família? Capítulo 15, Davi está menos empolgado, porque no capítulo 11 ele estava muito empolgado, porque havia se constituído rei de Israel. No capítulo 13 ele está mais empolgado ainda, porque ele teve a brilhante ideia de trazer de volta a arca do Senhor para Israel, mas o Senhor o desempolgou, desencorajou, desgostou, e agora ele está menos empolgado, ele está mais consciente, ele entende quais são as normas do Senhor, ele compreende que o Senhor havia preparado uma maneira correta para que a arca habitasse no meio deles, e ele sabe que quem tem que conduzir essa arca são os levitas. E aí diz a palavra do Senhor que fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus, ele armou uma tenda, então disse: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre.
ele reúne levitas, ele ordena esses levitas o que devem fazer, ele manda esses levitas se santificarem, e os sacerdotes e levitas agora passam a trazer a arca do Senhor, nosso Deus, começam a celebrar e adorar ao Senhor com muita música. Diz a palavra do Senhor, versículo 16, capítulo 15, que disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, para que com instrumentos músicos, com aludes, com harpas, com símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. E diz a palavra do Senhor que os levitas, Asaf, Etã, Emã, cantores, começaram a adorar ao Senhor, celebraram com arte e com técnica, com perfeição. Os músicos tinham o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Deus requer gente perita, Deus constitui para a sua igreja pessoas peritas, capacitadas. E a arca é levado para Jerusalém debaixo de muita celebração. E a palavra do Senhor diz que Davi pulava, Davi dançava. Ele estava com uma estola sacerdotal de linho, e quando subiu com júbilo a arca da aliança do Senhor, trombetas, clarins, símbolos, aludes, harpas faziam ressoar, e a única que não gostou da festa foi a esposa de Davi, Milca, e vai repreender. Ela olhava pela janela, ela estava de fora da celebração do marido, ela não participava da família, ela não participou das conquistas, e quando viu Davi dançando, folgado, o desprezou em seu coração. Isso acontece em muitas famílias. A família está desgastada, está destruída por causa do pecado. E aí de repente Deus faz com que alguém naquela família tema o Senhor, que se quebrante diante do Senhor, que se dobre diante do Senhor, para buscá-lo de maneira correta, para santificar a sua vida, e essa pessoa começa a ser abençoada pelo Senhor, essa pessoa começa a dançar na presença do Senhor, louvar na presença do Senhor, não porque as coisas estão indo bem, não por causa das circunstâncias que estão acontecendo, mas por entender que a presença do Senhor se faz presente ali. E é aquele membro da família que não está conectado assim com Deus, que não está caminhando assim com Deus, que não está ligado em Deus, que não está cumprindo a vontade de Deus, que não está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, o despreza em seu coração. Porque luz e trevas não caminham junto. Não caminham junto. E aí depois de colocar a arca no seu lugar, capítulo 16, de trazer muitas ofertas, Davi abençoa o povo, alimenta o povo, designa os levitas para celebrar, para exaltar ao Senhor Deus, constitui Asaf, chefe, Zacarias, segundo, e depois Jediel, Serimate, Jeiel, Matias e tantos outros, e compõe diversos salmos, como o Salmo 95, 96, 105, 106. E depois de tudo isso, diz a palavra do Senhor que Davi vai para casa fazer um check-up. Diz a palavra do Senhor, no versículo 43 do capítulo 16. Depois de todo o povo partir, depois de tudo estar organizado, a arca está de volta ao seu lugar,
depois de toda a celebração, de todo o culto, de toda a adoração, ele vai para casa. Porque não adianta, meus amados irmãos, a gente ter uma vida abençoada lá fora, uma vida que se celebra, que se mostra, que se revela, que todos veem, que todos apreciam, que todos parabenizam. Mas se dentro da sua casa não estiver a bênção, não houver a comunhão, se o Senhor ali não ordenar a sua bênção, de nada vale as suas conquistas, de nada vale os seus diplomas, de nada vale as suas celebrações, as suas festas, as suas danças, os seus aplausos. Existe um movimento por trás desse ato. E a ideia central aqui, já lá no versículo 16, 17, 18, quando Davi começa a compor os salmos, Davi primeiramente se lembra da aliança que Deus havia feito, porque Deus é o Deus da aliança. Ele não apenas criou, mas ele firmou uma aliança com a sua criação que não pode ser quebrada. E Deus é fiel no cumprimento dessa promessa e dessa aliança. Somos nós que falhamos. E Deus não apenas Ele é o Criador da aliança, e aquele que estabelece a aliança, mas Ele também mantém essa aliança, quer queiramos, quer não queiramos. E Davi tem consciência disso. Deus havia dito a Abraão que daria a eles a terra de Canaã, a herança que eles possuiriam. Verso 26 e 30, além de revelar que Deus é o Criador da aliança, ele diz também que Ele é o Criador e soberano. É Ele que escreve a aliança, é Ele que estabelece os parâmetros dessa aliança, as leis que cobrem essa aliança, sobre todas as nações, sobre todos os deuses, sobre tudo que existe. Deus é soberano. Deus tem soberania sobre o seu carro. Manda ele quebrar a hora que ele quer. Aí você fala assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse mês? Está apertado, está difícil, eu não vou conseguir, e tudo mais e tal. E aí eu quebro a aliança com Deus. Aí o carro que acabou de vir da revisão quebra. Você já estava endividado. E agora o que eu faço? O que você deveria ter feito antes: temer ao Senhor, cumprir os seus mandamentos, as suas ordenanças, ser fiel ao Senhor, e o Senhor será fiel a você. Mas nós nos esquecemos dos preceitos, das alianças. E aí, se no mês passado eu já não cumpri a minha aliança com Deus, o carro quebrou, não vou cumprir no mês seguinte, e a morte vai acontecendo. Os Uzá vão caindo. A gente vai tomando atitude errada, após atitude errada, e as coisas começam a desmoronar. Começamos a buscar outros deuses, começamos a buscar outras nações, começamos a adorar a Deus de maneira errada, começamos a estabelecer postes ídolos dentro da nossa casa. Mas é o Senhor que fez os céus, a terra. É o Senhor que te deu condições de comprar esse carro, ter essa casa. Foi Ele que constituiu você uma família.
e você não tem honrado, você não tem obedecido os seus princípios, você tem falhado na condução da arca, tem feito coisas que não podem ser feitas na presença da arca, tem usado coisas que não podem ser usadas para carregar a arca, porque é na sua vida que está a arca, e existe uma maneira correta de se conduzir a presença de Deus em nós. E nos esquecemos que Deus é soberano, nos esquecemos que Ele é o nosso Criador, é o que gerou todas as coisas, é o que te concedeu todas essas coisas, tudo o que você tem veio dele. Ah não, mas eu conquistou porque Deus te deu sabedoria, conquistou porque Deus abriu portas, conquistou porque Deus impediu que o diabo agisse na sua vida e destruísse você. Tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono dos seus filhos, e Ele revela isso a Jó. E nós nos esquecemos. Nos esquecemos do que aconteceu com os filhos de Jó. Nos esquecemos do que aconteceu com a mulher de Ló. Nos esquecemos do que aconteceu com Uzá. Nos esquecemos que o salário do pecado é a morte. Morte. Pecado é negligenciar os mandamentos e a lei de Deus. Aquilo que Deus ordenou é perpétuo, não pode ser mudado, nem pelos teólogos. Há princípios, princípio da fidelidade, princípio da adoração, princípio da oração, princípio da comunhão, princípio da mesa do Senhor, princípio de culto, princípio da família, princípios que foram estabelecidos por meio de uma aliança, aonde dizia que a parte infiel pagaria com a vida. E nós nos esquecemos disso. Mas Deus é bom, apesar de sermos maus. Deus é misericordioso, apesar da gente ficar desgostoso. E Davi vai dizer assim, verso 34 e 36, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. Uzá morreu, mas Davi está vivo. O povo continua vivo. Deus nos dá a chance de recomeçar, Deus nos dá a chance de mudar, Deus nos dá a chance de nos convertermos, Deus nos dá a chance de nos revertermos, de voltarmos à prática das boas obras, porque Ele é misericordioso. Ele é o bendito Deus de eternidade a eternidade. O Senhor nunca vai deixar de ser bendito. Então existem algumas afirmações nesse texto que Davi entende quando ele escreve este salmo, é que primeiramente nós fomos escolhidos para sermos os que carregam a arca. Deus nos escolheu para colocar em nós o seu Espírito. Ele poderia ter buscado qualquer um, mas é a você que Ele escolheu.
é na sua casa, é na sua família, que o altar precisa ser estabelecido. É ali que o Senhor quer ordenar a sua bênção, é a partir dali que Deus quer abençoar outras nações, outras pessoas. Deus escolheu você, mas você quer mandar a arca para Obed, e a bênção vai estar lá, e não aqui. Você tem que trazer a arca para cá. Segunda afirmação, Deus é soberano, Ele não vai mudar, quem tem que mudar é você. Ele não vai aceitar o seu carro novo de boi, Ele não vai aceitar você excluir o levita, e fazer por conta própria, porque tem hoje pessoas dizendo assim, não precisa de igreja não precisa de pastor, não precisa de presbítero, eu posso celebrar o meu culto dentro da minha casa, eu posso fazer a minha igreja dentro de casa. Ok, você pode, tudo é permitido, tudo te é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. Existe uma maneira, Deus estabeleceu princípios e maneiras, e você deve obedecê-las. Não é do meu jeito, não é da minha maneira, é do jeito de Deus, e Ele é soberano. Ele não vai mudar. Os ais vão cair, a bênção vai ser deslocada para outro lugar. Ele vai continuar sendo Deus misericordioso, bom, perdoador, mas não vai mudar. Quem precisa mudar somos nós. Davi precisou mudar sua atitude, seu jeito, seu coração, sua mente, para que o Senhor aceitasse, para que o Senhor se revelasse como um Deus bom, um Deus perfeito, um Deus agradável, um Deus puro. Hendricks vai dizer, muitos pais acreditam que fizeram um bom trabalho se seus filhos não se tornaram usuários de drogas, não se envolveram com o sexo ilícito, não se tornaram delinquentes juvenis, se formaram, constituíram famílias, e os pais muitas vezes dizem, olha, eu fiz um bom trabalho, olha como meu filho é bom, como meu filho é uma bênção. Hendricks vai dizer, nós pais precisamos ter alvos mais elevados. Nós precisamos ter alvos mais elevados para a vida dos nossos filhos. Eu quero que meus filhos sejam agentes transformadores da sociedade, que conheçam e vivam a vontade de Deus para as suas vidas. Eu quero que eles alcancem o seu potencial máximo, e para isso é necessário obedecer ao Senhor. Para isso é necessária a presença da arca em nós, porque sem a arca na nossa vida, nós vamos naufragar. Por isso eu te convido a fazer aquilo que Paulo revela lá à igreja de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, onde ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria. A pergunta que eu faço nessa manhã a você, e eu queria que você fosse sincero ao seu coração, você tem convicção de estar em Cristo Jesus, no centro da sua vontade, fazendo as coisas da maneira dele, para a glória dele, entendendo que ele é soberano e
e Senhor da sua vida. As suas motivações estão baseadas na convicção de que você está em Cristo e que tem plena aprovação dEle, e que nenhum usar vai morrer. As suas exortações são de alguém que está em Cristo, exortações de amor, com a convicção de que você está em Cristo, de que você é um com o Senhor, de que tem autoridade como Moisés o tinha, de falar ao povo, dizendo: assim diz o Senhor, como os profetas, assim diz o Senhor. Você tem tido comunhão com o Espírito Santo do Senhor? Ele tem te revelado a obra de Deus? Você tem tido visões, sonhos? Porque diz a palavra do Senhor que quando o Espírito fosse derramado à igreja, Ele daria visões, Ele daria sonhos, Ele daria poder a essa igreja, autoridade a essa igreja, para cumprir os seus mandamentos, para cumprir as suas ordenanças de ser sal, de ser luz, de levar o Evangelho. Você tem tido comunhão com o Espírito Santo de Deus? As enfermidades têm caído? Você tem autoridade espiritual na sua casa, no seu lar? Precisamos ter convicção de que estamos agindo em Cristo Jesus. Porque se estivermos agindo segundo nossas próprias afeições, e não segundo as afeições de Cristo, se estamos vivendo a vida tendo compaixão apenas de nós, coitado de mim, como eu sou sofredor, como a minha vida está ruim, como as coisas acontecem comigo, como isso, como aquilo outro, você não tem o Espírito de Deus em você, porque a presença da arca na sua vida o faz amar a Deus, e te faz amar ao próximo como a você mesmo, te faz ter compaixão. Segunda coisa que você precisa verificar na sua vida, nesse checklist, é flexibilidade. Ele diz: contemplem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Davi precisou se flexibilizar. A mente dele, o pensar dele, o amor dele, o espírito dele, a atitude dele, não era o amor de Deus, o Espírito de Deus, a maneira de pensar de Deus, a atitude de Deus. E por isso Uzá pagou com a vida. Quantos mais pagarão com a vida? Porque nós não flexibilizamos. Porque nós não queremos mudar a nossa maneira de pensar. Porque nós não queremos mudar o nosso amor e tornar o nosso amor igual ao amor de Deus, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, por amar a você e a mim. Terceiro, respeito. Precisamos respeitar. Diz o verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a si mesmo. Há trabalhos, há coisas que não é para você fazer. Não era da responsabilidade do rei carregar a arca, era a responsabilidade dos levitas, dos sacerdotes.
Deus constitui autoridade sobre a nossa vida e nós precisamos respeitá-las. Porque se nós não respeitarmos as autoridades, mesmo que elas sejam mais, como a própria palavra de Deus diz, mas foram constituídas por Deus, os ais morrerão. Não seja egoísta. Igreja é lugar de comunhão. Paulo vai dizer à igreja de Corintos que aquela igreja estava morrendo, estava doente, porque eles não percebiam comunhão. As pessoas chegavam, comiam, faziam o que bem queria, sem esperar o outro. Deus constituiu pessoas na nossa vida, nós precisamos aprender a esperar. A considerar o outro superior a si. Quarto, cuidado. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Você tem cuidado dos interesses dos outros? Ou tem cuidado só de você mesmo, dos seus próprios interesses, das suas próprias vaidades? Davi não pensou em usar, Davi não pensou nos levitas, Davi não pensou nos sacerdotes, Davi não pensou na sua família, Davi pensou só em si, em trazer a arca. Eu quero a arca. Cuidado, porque para ter a arca em você é necessário que você cuide dos outros. Se preocupe com os outros, para que os ais não morram através das suas atitudes. Quinto, responsabilidade. Verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Sermão do domingo passado. A fé sem ação é inoperante, é morta. A nossa salvação, ela precisa estar em ação. Os salvos em Cristo Jesus cumprem a missão, estão em movimento, têm responsabilidades de ir e pregar o Evangelho e anunciar a toda criatura, tempo e afora de tempo, aqui e acolá, de fazer discípulos, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ser cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Para poupar a vida dos usais, que intentam tocar na arca, sem estar em conformidade com a lei de Deus, sem terem sido chamados para carregar a arca. Iniciativa. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele é claro dizer, se por estarmos, é algo ativo da minha parte. Davi tomou a atitude de trazer a arca, e ele foi responsabilizado por isso. Existe responsabilidade humana em tudo que fazemos, embora Deus seja soberano. Deus é soberano, é Ele que diz. Mas a responsabilidade é sua. Deus disse, bênção e maldição estarão com você. Vai depender de você. Se obedecer, bênção. Se não obedecer, maldição. Deus determinou as duas coisas. Deus é soberano sobre as duas coisas. Mas a responsabilidade e a iniciativa de ser abençoado e não ser amaldiçoado repousa sobre mim.
se estamos em Cristo. E por fim, precisamos ser realistas. Precisamos ser realistas. Parar de botar a culpa no outro e assumirmos a responsabilidade de dizer: eu pequei. O Salmo 51, o Salmo 32, vários salmos na Bíblia são de Davi, um rei, que dizia: eu pequei, eu escondi os meus pecados. Porque a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Não adianta você dizer: eu sou crente, eu sou um bom pai, uma boa mãe, porque se a sua atitude não é como a de Cristo, ser obediente até a morte, morte de cruz, se você não abdicar do seu direito de ser pai, não abdicar do seu direito de ser mãe, não abdicar do seu direito de ser rei, e se submeter a Cristo Jesus, os ais vão morrer, por irresponsabilidade, por teimosia, minha e sua. Precisamos temer o Senhor. Precisamos perguntar: como é que eu posso trazer a arca para a minha vida? Como é que eu posso atrair o Espírito Santo para o meu viver? Como é que eu posso me tornar cheio do Espírito Santo, ao ponto de glorificar, de louvar, como Efésios capítulo 5 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente canta com os salmos. Aí, como diz a palavra do Senhor aos Efésios: maridos amam suas esposas como Cristo amou sua igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Esposas amam seu marido e se submetem a ele como sendo o cabeça do lar, edificando mutuamente o corpo, a família. Filhos passam a ser obedientes e a honrar os seus pais em tudo. E pais param de lidar com seus filhos como se fossem amigos deles e passam a ter responsabilidade, não os irritam, não os provocam a ira, mas a responsabilidade. Empregados se submetem aos seus senhores e senhores se submetem aos seus empregados, porque é isso que a presença do Espírito Santo faz em nossas vidas: abençoa, faz prosperar em tudo, como fez na vida de Obed e como fez na vida de Davi, quando estes resolveram obedecer plenamente ao Senhor. Que você faça esse checklist na sua vida. Tenha convicção: Cristo está em mim, não há dúvidas. Seja flexível, tenha respeito com as autoridades constituídas sobre a sua vida, porque zelam por você e vão prestar contas de Deus da sua vida. Cuide da sua igreja, cuide da sua família, cuide de você, cuide do templo do Senhor. Esse templo que é a sua vida, essa caixa que recebeu a presença de Deus, cuide dela. Tenha responsabilidade em carregar essa arca.
Não faça da sua maneira, porque vai dar errado, vai sacrificar vidas, vai destruir ministérios. Tenha responsabilidade, tenha iniciativa. Arrume a casa, prepare, faça como os levitas, sejam peritos em carregar a arca, sejam peritos em transbordar do Espírito. Não é tempo de amadores. Nós não vivemos mais tempo de amadorismo. Nós precisamos de peritos, servos do Senhor, que sabem cumprir a missão que Deus os deu. Temos que parar de amadorismo. Temos que fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Parar de dar desculpas. Eu não tenho tempo. Mentira. Desculpas. Talvez você não tenha tempo porque você está se ocupando com ídolos. Mas só existe um Deus. Se prepare para transportar a arca, para estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar preparado. E Deus quer derramar o seu Espírito. Deus está à procura de homens que o temam, que abram a sua casa para receber a arca. E seja realista. Se a sua família está um caos, busque ajuda. Se você perdeu a sua autoridade, busque ajuda. Se pessoas estão morrendo por sua causa, busque ajuda. Vá consultar o Senhor. Vai perguntar para o Senhor, qual é a maneira, Senhor, que o Senhor quer que eu conduza a arca. Porque se fizermos da forma certa, se formos obedientes, a bênção do Senhor virá. E tudo que você fizer, prosperará. Vamos orar? Pai, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa família. Esse é um assunto muito pertinente. Precisamos revitalizar, precisamos recomeçar, assim como Davi o fez. Porque se continuarmos conduzindo da maneira errada, do nosso jeito, da nossa forma, muitos usais vão cair. Ó Deus, nos ajuda a poupar a vida de Uzá. Nos ajuda, ó Deus, a de fato fazer da maneira correta, da maneira certa. Porque o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é bom. A tua lei é perfeita, ela restaura a alma, ela vivifica os mortos. A partir dela tudo se fez, a partir dela tudo se estabelece. Mas nós, ó Deus, teimamos em ouvir outras palavras. Precisamos, ó Deus, deixar de ouvir a voz de Satanás, precisamos deixar de ouvir as mentiras que Satanás tem contado ao longo dos séculos, desde a criação, para as nossas famílias, nos fazendo nos esconder do Senhor, nos fazendo saber que estamos nus. E nos voltarmos para o Senhor, ó Pai. Há uma maneira correta de te adorar. Como Abel fez.
E a sua oferta foi aceita, diferente de Esaú. Há uma maneira correta, ó Deus, de transportarmos o Espírito Santo em nós. Mas teimamos, ó Deus, com a maneira que o Senhor estabeleceu e o Senhor escolheu, e queremos fazer da nossa maneira. Queremos inovar. Queremos melhorar a técnica, aperfeiçoar a forma. Estamos muito mais preocupados com a performance do que com a essência. E, ó Deus, se não tivermos o mesmo pensamento de Cristo Jesus, a mesma atitude de Cristo Jesus, o mesmo gesto de Cristo Jesus, o mesmo amor de Cristo Jesus, a mesma santidade de Cristo Jesus, a mesma obediência de Cristo Jesus, muitos usais vão morrer. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que haja temor em nosso coração, que a gente verifique na Tua palavra como fazer, para sermos peritos, ó Deus, para que quando o canto for entoado, quando a palavra for proclamada, quando as atitudes, as ações forem realizadas, tudo glorifique ao Senhor. Para que no meio do culto não hajam mortes. Para que o Senhor não pare a celebração com um óbito. Ó Deus, queremos que toda a nossa vida, todo o nosso culto, toda a nossa adoração seja sempre uma festa, com pulos, com danças, com alegria, com gente certa, fazendo da forma certa, para que assim, ó Deus, o Senhor se agrade, para que assim a gente prospere, para que assim o Senhor confirma a presença da arca em nós, e assim ergamos um templo que glorifique ao Senhor, e que o Senhor habite constantemente conosco todos os dias da nossa vida. Que assim seja, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém.